E eu queria saber do Cuiabá, como anda a situação financeira do Cuiabá? O Cuiabá arca com todas as suas responsabilidades? Arcamos. E poderíamos estar muito mais tranquilos se todos que nos devem nos pagassem. Né? A gente teve que fazer, né? A gente está fazendo, né, uma operação financeira no mercado hoje, né, que corresponde aí a menos de 15% do que os clubes nos devem hoje, dívidas vencidas, né, vencidas, não são a vencer, são clubes de dívidas vencidas, né, a gente conseguiu fazer boas vendas agora na janela de transferência, né, a gente, né, de dezembro até no meados de fevereiro nós fizemos vários negócios, e a partir disso a gente conseguiu honrar nossos compromissos, né, como eu disse, a diferença é que tem dono, né, não tem, se eu não pagar, tá o meu CPF lá e alguém vai atrás do que eu tiver ali no meu CPF. Né? Então essa é a grande diferença, entendeu? A gente tem que entender que é o caminho, né? O resto é ilusão, é esse mundo de ilusão que a gente vive aí no Brasil, que o clube contrata jogador A, contrata jogador B, contrata Neymar, contrata Memphis, contrata um monte de gente. Você acha que esse dinheiro vai sair da onde, entendeu? Não, alguém está pagando esse almoço, então a gente aqui não tem, a gente precisa honrar ou parar, entendeu? Ou vende o clube, agora deixar o nosso compromisso passar, a gente não pode fazer, não. Presidente, eu li que o senhor estava cobrando publicamente, Corinthians, quem mais o senhor estava cobrando publicamente? Hoje a gente tem, assim, dívidas, valores altos, né, vencidos junto ao Corinthians, né, da venda do Ranieri. Quanto? A gente, em torno de 19 milhões. O Corinthians lhe deve 19, há quanto tempo não lhe paga? O Corinthians tinha que nos pagar em agosto do ano passado, né? A segunda parcela da compra do Ranieri. E ela não foi paga, a gente tinha um contrato que previa multa, previa vencimento antecipado das parcelas que estavam a vencer, né? E esse contrato foi, né, executado e a gente colocou a dívida na CNRD. Né? CNRD é um órgão da CBF que tem que cobrar quem deve, não é isso? Para deixar claro para quem está em casa. Teria que cobrar, né? A CNRD foi criada para fazer compensações de créditos, né, para facilitar. Né? A gente tem uma diferença enorme, assim, que as pessoas perguntam, né? As pessoas até falam, vejo comentários na rede social falando assim, por que o Cuiabá não põe na FIFA a cobrança? Nós não podemos, as vendas nacionais, o fórum de discussão é a CNRD. Né? E hoje a CNRD tem tomado algumas atitudes que beneficia quem não paga, que beneficia o caloteiro, vamos falar a frase, Deus né, do céu. certa. Então, assim, a gente está tendo um plano, assim, de um regime centralizado, né, na CNRD de todas as ações do Corinthians, né, e esse regime está sendo tocado 24 horas dentro da CNRD, algo que a gente nunca tinha visto, que pelo menos o Cuiabá nunca tinha visto. Né, a CNRD trabalhar tão rápido assim para poder fazer que esse plano seja efetivado. Nós não concordamos com o plano, né? O plano é pagar, o Corinthians propôs pagar os clubes em 10 anos, né? O Corinthians tem uma dívida de 50 Até o Ranieri aposentou. Caiu a linha aqui, nós estamos conversando com o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. A gente vai estabelecer o contato, mas é assustador como o Brasil empurra com a barriga, cara. A CBF que deveria zelar por esse fluxo de pagamentos, que teria que agir para que isso não acontecesse, ou dar a velocidade necessária para essa situação, a gente vê aí um descaso. E o presidente, o Cristiano Dresch, lá do... Perdão, gente, que eu estou um pouco gripado. O presidente Cristiano Dresch estava explicando como funciona esse órgão da CBF. Presidente, o nosso contato está restabelecido, caiu a linha. O senhor estava explicando que há uma diferença de velocidade no atendimento ou na atenção em alguns casos. Antes que o senhor continue explicando, o Corinthians deve 19 pelo Ranieri. Quem mais o senhor estava cobrando? O Santos, nós temos uma dívida em relação ao zagueiro Joaquim, né, que foi vendido em 2000. Ele já foi vendido para fora. Já foi vendido, o Santos já recebeu, né, e não pagou a nossa parte. Quanto ele deve para o senhor? 11 milhões o Santos. Mas como é que o Santos recebeu a grana e não pagou? Bom, e quem mais, presidente? E o Atlético Mineiro. E deve quanto? 4 milhões em função da venda do Daverson. Pô, senhor, nós estamos falando em 34 milhões.
É grana para qualquer pessoa, mas acho para um time como o Cuiabá, que é um clube empresa e tenta reforçar e manter a sua vida financeira saudável, é dinheiro, hein, presidente? Sim, é muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito, eu acho assim, que eu estava falando sobre a CNRD, então assim, a gente está tendo os processos do Corinthians... É um cartório, CND, é um cartório de cobrança. Sim, isso, os processos estão andando à velocidade da luz, estão trabalhando 24 horas por dia. Para fazer o quê? Para o senhor receber ou não? Para fazer um plano de juntar todos os credores do Corinthians e o Corinthians começar a pagar esses clubes de forma parcelada. O Corinthians solicitou que seja pago em 10 anos, né? A gente acredita que a CNRD deva aprovar para pagar em 6 anos, mas aí a gente tem uma aberração enorme aí. Mas o senhor vai aceitar isso? Nós podemos nos manifestar, todos os credores podem se manifestar, mas quem decide é a CNRD. Mas deixa eu te falar uma coisa que para mim é a grande aberração do que a CNRD está fazendo. A CNRD está aprovando esses parcelamentos, né, com prazos longos, a perder de vista, sem pagamento de juros, só com correção monetária do dinheiro pela inflação. É fácil, hein? Então, assim, a gente tem um exemplo aí do Santos, que teve esse plano aprovado ano passado. O Santos tinha 45 milhões de reais de dívida na CNRD, aprovou um plano para pagar esses 45 milhões de reais em 6 anos. Né, ele estava na Série B o ano passado, é algo que podia ser compreendido, mas você dá ali uma benesse para um time. Mas por que compreendido, presidente? Estava na Série A, caiu para a Série B, acho que não é diferente a A da B, é uma questão de desempenho e administração. Mas se ele viesse agora em 2025 e pagasse todo mundo que ele deve em dia, e não fizesse mais investimentos muito maiores do que ele pode pagar, que é o que ele não está fazendo, eu acho que estaria certo esse incentivo que ele recebe da CNRD. Então a CNRD incentiva e financia o calote para que os clubes continuem dando o calote. Esse órgão que o senhor falou é CBF, então a CBF incentiva e financia o calote. Não. Presidente, eu entendo que o senhor não queira colocar a CBF. Você que tá falando, eu sei, eu entendo o senhor queira, mas um órgão criado pela CBF, ele tem a gestão da CBF. Sim, eu entendo que o senhor não queira colocar. Eu não quero colocar. Eu entendo, eu estou colocando a situação, eu estou fazendo, okay. Eu estou lhe evitando que o senhor se exponha dessa maneira, porque a gente sabe como é. Mas é uma vergonha a CBF passar um pano e bancar o calote oficializado. É um absurdo, porque um órgão que está subordinado à CBF, quem dá a palavra final é a CBF. Nenhuma dessas propostas elas foram colocadas na mesa sem aprovação da direção da CBF. Me desculpe, eu não quero colocar isso na sua boca. É a conclusão que eu tiro. Sim, Fernando, eu acho que são coisas que precisam ser revistas. Né? Nós não podemos, né? Existem credores, o Corinthians deve 55 milhões ali, existem credores que têm créditos de menos de 1% dessa dívida, e como é que você vai querer pagar um cara que você deve 50 mil reais em 10 anos? Um clube que fatura R$1 bilhão. Então, assim, eu não tenho nada pessoal contra o Corinthians. Eu só acho assim que eu sou o único que tem aqui a coragem de vir expor um problema enorme que todo mundo vive, que todos os pequenos atletas, os agentes, outros clubes menores também têm muito dinheiro para receber dentro da CNRD e que não funciona, que você que trabalha hoje a toque de caixa a 24 horas por dia para aprovar um plano de pagamento que só é bom para quem está devendo e é péssimo para quem tem para receber. Bom, Santos e Corinthians são associações sem fins lucrativos. O Atlético Mineiro é uma SAF. Então, de SAF para SAF, não tem como juridicamente fugir desse órgão da CBF? Não, porque é o fórum, né? Mas o senhor não pode entrar na justiça comum? O senhor é uma empresa. Eu vou cobrar, vou pôr um título na justiça para cobrar. Não, nesse caso desse contrato não, porque no contrato foi decidido que caso tivesse alguma discussão no contrato, seria discutido na CNRD. Mas o senhor não sabia que poderia ter problema? Por que o senhor aceitou? Fernando, imaginamos, a gente espera, né, que um órgão como a CNRD também funcione. Eu acho que não faz. Se o clube não quiser pagar, ele não paga nem na CNRD, nem na Justiça Comum. Mas eu entendo, mas se o próximo jogador que o senhor for vender, o senhor vai ter no contrato a intermediação desse órgão da CBF ou não? Sim, dentro do Brasil, eu acredito. O senhor vai continuar vendo com tudo isso que o senhor está vivendo, que esse órgão vai funcionar? Ou se o senhor criar uma rebelião, no bom termo, sem ela ser com essa parte tão dramática da palavra, eu não aceitar essa intermediação, o senhor pode sofrer alguma punição?
Seu clube? Não. Isso aí fica a critério dos clubes discutirem. Né? Mas você tem que entender qual é o Cuiabá dentro do processo do futebol brasileiro. Né? O Cuiabá, para ele continuar crescendo, para ele continuar sobrevivendo... O senhor tem que aceitar esse modus operandi, é isso? O senhor tem que se submeter ao sistema. Não é que eu tenho que me submeter ao sistema, é o que nós temos hoje. Né? Eu acho assim, como a gente está vivendo um momento, como eu disse no início, uma transformação, uma transição dentro do futebol, eu acho o que precisa mais, Fernando, é esse tema ser debatido. Isso que eu estou falando aqui. É esse fórum que nós estamos colocando aqui à sua disposição para o planeta, porque a Bandeirantes é ouvida no planeta todo pelos nossos aplicativos. Aqui em São Paulo é uma rádio de 90 anos, com uma força muito grande, com responsabilidade no que faz e a responsabilidade no que fala. Por isso que nós abrimos esse espaço para o senhor, porque eu vejo uma atitude de coragem, sabendo de todas as agressões indiretas que o clube pode sofrer, porque a gente sabe que existem regras escritas e regras não escritas. Punições escritas e punições não escritas no futebol. A gente está há muito tempo nisso. E o senhor mesmo deixou claro que às vezes é preciso dançar a música que está tocando, não a música que eu queria. Então eu estou achando muito produtivo esse nosso debate aqui, porque não é contra A, B ou C, é a favor do futebol. Nós estamos aqui discutindo a favor de um futebol melhor. Então é muito complicado isso, e eu entendo que o senhor tenha que ter cautela nas suas palavras, porque a gente sabe que as situações são extremamente delicadas no cotidiano, no dia a dia, mas cabe a nós aqui também abordarmos isso, porque é uma situação cruel, eu acho no mínimo cruel que acontecem com os clubes. E o senhor disse que o senhor está sozinho nessa, e um monte de gente tem dinheiro para receber. Por que os outros não se mexem? Porque não são donos dos clubes, né? Como eu disse, né? Os clubes não são presidentes que vão ficar pouco. Caiu a linha do Dresch de novo? Caiu. O papo aqui com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, abordando situações muito delicadas que existem no futebol, esse órgão da CBF querendo parcelar uma dívida. O Santos, por exemplo, vendeu o Joaquim, teria que repassar 11 milhões de euros. O Joaquim foi vendido para o México, não repassou para o Cuiabá. O Atlético Mineiro não pagou a contratação do Daverson, ou a multa rescisória. O Corinthians deve 19 milhões pelo Ranieri, quer fazer esse parcelamento em 6 ou 10 anos, isso vai ser ainda definido. Cara, é impossível fazer futebol dessa maneira. É muita facilidade para um lado, extremamente dificuldade para o outro. Presidente, eu estava discutindo, falando aqui, é muita facilidade para um lado e dificuldade para o outro, hein? Sim. É como assim, Fernando, a minha visão é essa, que a gente não tem pessoas donas, né, desses clubes. São administradores passageiros, temporários, né? Então, assim, dificilmente eu vou criar aqui uma disposição com o clube A, com o clube B, com o clube C, né? É difícil para mim, por exemplo, hoje eu preciso fazer operações financeiras e pagar. O senhor está pedindo dinheiro emprestado, é isso? Sim. A gente no banco, só vai pagar juro. Isso. E eles querem pagar seu jogador sem juro. Exato, não, sim. Então, assim, quer pagar em 10 anos sem juros. Então, são coisas que tem que ter alguém que tenha coragem de falar. Né? É isso que a gente está fazendo, é isso que eu tenho feito nos últimos meses aí, em relação a esses clubes que devem no Cuiabá. Desculpe, Nina, alguém da CBF fala alguma coisa pro senhor? O senhor já tentou falar com o presidente, com alguém que possa resolver? Não, nós vamos buscar sim, vamos buscar um entendimento, vamos buscar conversar com o presidente da CNRD, né, o Quem Fachada. Eu esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome é Fachada, né? Eu já vi algumas entrevistas, é uma pessoa muito sensata, né? Eu acredito, como eu disse, nunca houve alguém que teve a coragem de se expor falando, reclamando das decisões do órgão. Né, eu acredito que vai sim ter uma sensibilização, vai sim ter uma nova visão sobre isso que tem sido feito, né? Precisa ter uma visão mais ampla, eles precisam dar benefícios para quem faz as coisas corretas, né? Não adianta eles dar benefícios para os clubes, pagar suas dívidas em 10, em 6, em 5 anos, e esses clubes continuar criando novas dívidas, não pagando ninguém, né? E eu acho que a partir desses debates que estão tendo agora nessa última semana, a gente vai ter umas posições novas da CNRD, eu tenho certeza. Ah, sem dúvidas. A gente torce para isso, presidente. E aí eu te pergunto, então, se no nosso mundo ideal, o mundo ideal do presidente do Cuiabá, ele existe,
Como as coisas seriam feitas? Como seria o seu projeto ideal de fair play financeiro? Olha, eu acho que a gente está longe desse mundo ideal, né? A gente tem, o que dá certo, a gente existe já no mundo afora, né? A gente precisa copiar. Eu acho que esse debate do fair play financeiro ele veio muito à tona esse ano, né? Devido aos investimentos grandes que alguns clubes fizeram ano passado, fizeram investimentos, tiveram retorno financeiro, clubes grandes também que deixaram, né, de perder a sua hegemonia em função desses investimentos que foram feitos por outros clubes, né? E pela janela de transferência que a gente teve esse ano, que foi uma janela recorde agora de janeiro, no final desse ano, e pelos problemas que nós vamos ter, né? Hoje esse tema não era muito falado, né, de um clube, né, cobrando outro publicamente, e eu acho que isso vai crescer muito nos próximos tempos. Agora, mundo ideal, eu sou uma pessoa bem realista, a gente está longe desse mundo ideal. Pelo conhecimento de como funciona o futebol, o senhor teme represálias? Existem represálias, é óbvio, tem clube que não vai. Essas cobranças públicas, elas são... o meu relacionamento com o Corinthians não é o mesmo, nunca mais vai ser o mesmo depois disso, né? Então, assim, mas eu não posso, né? Se eu ficar quieto, esperando, sentado na minha cadeira, eu estou ferrado. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, né, a gente tem o futebol como uma profissão, algo que a gente construiu nos últimos anos, né? Mas a gente não pode, né? Eu tenho a minha filosofia, a forma de pensar, eu não vou mudar a forma que eu penso, né, para agradar A, B ou C. Né? Eu acho que as coisas que estão acontecendo não são certas, são erradas, e elas precisam ser corrigidas e precisa ter alguém que tenha coragem para poder falar o que está acontecendo. Presidente, pela segunda vez, o Flamengo exige garantias na hora de fazer uma negociação. Primeira vez com o goleiro Hugo, na hora que o Corinthians foi comprar o jogador, o Flamengo falou, ok, ou você garante que um patrocinador ou alguém arcará com esse valor caso o Corinthians não consiga ou não há negócio. E agora fez mais uma vez. Com o Thiago Maia, o Internacional quis envolver uma dívida com o Flamengo para que o Santos pudesse engraçado, contratá-lo. Eu compro um jogador, não pago, vou revender para o outro e ainda vou ganhar uma grana em cima. Exato, e continua sem... E aí o Flamengo de novo. O Flamengo... A negociação não aconteceu porque o Flamengo falou... Santos, só negocio se você me apresentar uma garantia que se você não conseguir pagar, alguém vai pagar. Você acha que esse formato funcionaria para o Cuiabá? Por que eu pergunto? Porque é muito difícil comparar o Flamengo com o Cuiabá. Eu não estou fazendo isso, mas assim, de repente esse modelo de negociação talvez não seja o mais perto do ideal? Sim, com certeza. Só que tem jogadores, né, que tem jogador A que você vai ter lá 10 interessados. Quando você tem 10 interessados, é muito mais fácil de você poder escolher o comprador. Né? E para nós aqui, em alguns momentos, nós não temos os mesmos jogadores que o Flamengo tem. Né? Então, os nossos jogadores, alguns deles, quando a gente vai ser vendido, nós não temos 10 interessados, temos 1, 2 interessados. Né? E no futebol, você precisa, o jogador, a partir do momento que existe uma proposta, né? Um clube de camisa, um clube tradicional, um clube grande, é o sonho de todo atleta. Né? E não adianta você não deixar de fazer um negócio. Então, assim, eu acho que são riscos, né, que clubes do tamanho do Cuiabá precisam correr, né, mas são situações que a gente entra, são problemas que nós entramos, que a gente tem que tomar todas as providências possíveis para poder tentar resolver. Né? É isso que a gente tem feito. Então, assim, acho que a situação... O senhor é refém do mercado e da necessidade, né? Sim, exatamente. Não é... Então, assim, a gente vai... São problemas que são coisas que estão sendo escancaradas agora que vão ficar maiores, vão ficar mais expostas, vão ser mais faladas esses assuntos, né, que eu estou falando aqui agora, né, mas nós não temos a mesma condição de mercado do Flamengo para poder exigir garantia bancária em alguns negócios. O senhor venderia o jogador para o Atlético Mineiro, para o Santos e para o Corinthians que estão te devendo? Não, sem chance nenhuma. Hoje o senhor não vende um jogador para o Atlético, para o Santos e para o Corinthians? O senhor não vende, pode ser quem for. Não. Isso aí não tem cabimento, né, Fernando? Se eu vender um jogador para eles, né, se eu venho aqui e falo que estão me devendo e amanhã eu vender um jogador para eles me devendo, né, isso aí não tem sentido. Né? Acho que a partir do momento que a gente receba, que isso aí seja equalizado, as relações elas vão ser reconstruídas. Pensando que elas podem durar 10 anos para ser pago, segundo essa regra que o CNRD está tentando implantar, mas eu diria, mas o senhor não vende, mas eu canso de ver clube
continuar vendendo para clube que deve. E a gente só vai empurrando. É um círculo vicioso. Sim, sim. Eu concordo. Eu acho que existe, existe uma falha no processo, né? Existe uma falha no sistema que ela precisa ser corrigida, né? E ela vai ter que ser corrigida a partir do momento que o assunto seja exposto. E é isso que está acontecendo.